Boa noite, gente. Voltando aqui para a live de gestão e certificação com Leopoldo Guzmán, para a gente poder encerrar, né, a live, porque hoje a gente está com um probleminha. Voltei. Leopoldo, desculpa, mas eu acho que pode ter sido um problema do meu celular. Eu estou agora pelo tablet porque veio uma mensagem dizendo seu celular sobreaqueceu e aí pode ser pela Ah, capinha, né? Aí troquei pelo é, tablet. Desculpa, mas cortou a sua fala. cortou aonde? Já no finalzinho da história, né? Que ele apostou, né, em você, você finalizou que tem situações de empresas que você, né, presta, né, a sua consultoria, mas as pessoas, né, a empresa acabou não acatando, né, o que você colocou e depois de um ano, né, um ano e pouco, acabaram Ah, fazendo, né? eu acho que esse é um problema que a gente tem, tá? Mas é uma questão de evolução, né? Ambientes mais evoluídos, as pessoas sabem que para você sobreviver no mercado competitivo, você tem que agregar valor, você tem que ter pessoas boas do seu lado, né? As pessoas menos evoluídas têm medo de perder o lugar, e aí costumam até cortar a cabeça de quem aparece muito, né? Então, é questão de evolução, eu acho que é conceito mesmo, né? Mas, felizmente, muita gente hoje está focada nisso, focada em dar importância, né? Eu lembro que uma vez um japonesinho me abraçou, falou, cara, eu detesto ISO, eu não acredito na ISO, mas tem que fazer, vamos fazer. E me abraçou e nós fizemos e foi muito bom, entendeu? Eu acho que o caminho é esse, tem que ser por aí, né? O Papa lá que eu te falei, ele, cara, era o Papa, ninguém questiona o que ele fala. O cara era bom, mas bom com força. Ele era humilde, né? Para ele virar para mim e falar assim, cara, tô vendo que você entende mais disso do que eu, se vira, né? Primeiro eu convenci, né? Ele entendeu, ele gostou do que eu falei para ele, né? Então a gente tem que saber passar a informação também, né? Mas assim, ele me deixou trabalhar. Né? Teve uma Confiança, passagem né? até quando eu voltei no ano seguinte, voltei para fazer uma implantação de uma ferramenta. Dois mexicanos, eu e o cara da TI. E aí, como o tempo era curto, a meta era 2 meses e nós conseguimos, eu fui nesse cara. Eu fui nele e falei assim, meu amigo, o mexicano me trouxe uma frase bacana. Diz que para dar certo tem que ter um sistema, uma ferramenta e uma cultura. O sistema eu estou levantando, estou mapeando o processo. A ferramenta ele trouxe. E a cultura, meu amigo, eu não tenho tempo. Tá? Eu não consigo, não, nesses 2 meses, eu não vou poder ganhar todo mundo e fazer a coisa acontecer. Eu preciso do seu dedo, brinquei com ele, né? Porque eu falei para ele que ele era o Midas, né? Eu preciso do toque de Midas. Ele riu, falou assim, cara, você não sabe, mas esse negócio é meu, você está abaixo de mim ainda, né? Vai dar certo. E realmente deu, né? Porque o cara botava o dedo e a coisa andava. Mas o cara é fantástico e humilde. Ele me deixou trabalhar. Ele não falou assim, não, eu quero que seja assim, né? Não é, não pode ser, né? Então, essa é uma grande diferença de quem quer gestão e quem quer certificação. Certo, Leopoldo. Antes de eu pedir, né, para a gente fazer o encerramento e você poder divulgar seus contatos, seu trabalho nas redes sociais, deixa eu fazer uma última pergunta, também não está no roteiro, né? Em cima do que a gente Tá? conversou agora. Gostei muito desse bate-papo porque a gente, né, fluiu de uma forma bem, né, assim, sem seguir um roteiro pré-definido. Mas quando a gente fala, né, de ferramentas da qualidade, né, e pensando aí na filosofia Lean, né, o Kaizen, a melhoria contínua, né, então, ferramentas Kaizen, de todas essas que existem, qual você acha que seria mais importante, que seja, né, a que é mais importante para a, uma boa gestão? Para a gente poder fechar essa pergunta. Ô, Juliana, eu fui professor universitário, né? E aí eu tinha um colega, um cara até fantástico, né? Uma sumidade, o cara ele é pós-doutor, para você ter uma ideia. E ele dava aula de projetos no semestre seguinte.
E eu sempre fui muito focado naquilo que eu faço. Eu não ensino nada que eu não tenha praticado, que eu não tenha aplicado. E eu me especializei em ensinar o PDCA. Porque o PDCA é uma ferramenta que eu até acho que não é uma ferramenta, é uma cultura, né? É É uma uma estratégia. filosofia, né? Eu falo que é uma filosofia. Ela é muito mais. E que eu tinha que falar dele todo dia, entendeu? Porque quando você fala de planejamento, você fala de PDCA. Quando você fala de 5W, 5W2H, você fala de 5, entendeu? Então, o tempo todo o PDCA existe. Por quê? Porque a primeira coisa é planejamento, né? E o planejamento não é eu quero fazer isso. A primeira coisa que você vai ter que levantar no PDCA é a última. A primeira meta é a última, é o objetivo, né? Então, qual é o fim? Eu quero viajar para a praia, ficar 10 dias com fulano de tal, né? Com a minha esposa, com meus filhos. Tá? Em função do fim, eu vou montar minha mala, e não do que eu tenho no meu armário. Então, se eu não sei qual é o fim, qual é o meu objetivo, eu não posso estabelecer as metas. Então, já começa por aí. Depois que eu enxerguei o fim, eu tenho que perguntar quais são os métodos para se alcançar as metas. O que, que eu preciso para chegar lá? E aí, até revisar o carro e entra no meio, né? Então, primeira coisa, planejamento, que é mais do que tudo, né? A gente fala que é 90% de inspiração e 10% de transpiração. Aí eu caio no do, que não é vai lá e faça. O chefe gosta de mandar, né? Primeiro treina, depois faça. Porque quando a gente repassa o treinamento, treina, se você perceber que falta algum detalhe, falta alguma condição, você melhora o planejamento. E aí ele fica mais fácil de acontecer, apesar de ter que ser difícil, porque o difícil é que é bom. Bom, depois que você treinou, executa. Toda vez que a gente faz alguma coisa, você tem um resultado. Checar não é falar se está gostoso, bonito, bom, não. Checar é ver se a meta foi alcançada, porque meta foi feita para ser alcançada. Se a meta foi alcançada, vira receita, porque nós vamos continuar produzindo. Se a meta não foi alcançada, a ação corretiva, porque nós temos que alcançá-la. Então vamos corrigir e aí a gente roda de novo o PDCA. Então é uma ferramenta que, se você entender de PDCA e você aplicá-la no dia a dia, você vai melhorar todo dia, Kaizen. Entendeu? Não tem como você não melhorar. Demme, né, dos 14 princípios de Demme, ele falava que, no primeiro deles, ele falava que você tem que ter constância de propósito. E a constância de propósito te faz evoluir, que te faz melhorar todo dia. O cara que erra 365 vezes no ano, ele não chega pior, não, ele chega melhor do que todo mundo, porque ele sabe o que não pode ser feito, né? Eu já fiz Aikido, e o meu mestre de Aikido falava o seguinte: todo dia é folha de seda em cima de folha de seda. A folha de seda é muito frágil, você rasga ela muito fácil. Mas se você colocar uma folha em cima da outra, daqui a pouco você tem um calhamaço de folhas que você não rasga. Entendeu? Então, esquece o ótimo. O bom é muito melhor. Agrega valor, agrega um pouquinho todo dia, desenvolve um pouquinho todo dia, porque daqui a pouco ninguém te derruba. Você é o bom porque você aprendeu muito mais porque você fez. Entendeu? O PDCA te dá, é uma cultura, né? Uma estratégia, né? Uma filosofia de vida, né? Pô, tudo que você vai fazer, pergunta o que você precisa antes. Não tenha surpresas, né? Então, assim, eu acho que o PDCA é a ferramenta fantástica. Depois eu gosto do fluxograma, porque o fluxograma, ele te dá uma visão do caminho. Antigamente, lá atrás, eu já fiz isso, a gente fazia procedimento da área. E aí você colocava no papel tudo que a área fazia e não tinha uma sequência lógica, entendeu? E a pessoa, para aprender, ela tinha que estudar tudo. Hoje não, hoje a gente faz um fluxograma e o fluxograma te dá o caminho principal e te dá algumas variações. E quando você, que já está trabalhando, tem dúvida de um detalhe do fluxograma, você vai no detalhe, você não tem que ler ele inteiro. Entendeu? Então ele facilita o aprendizado, ele facilita a auditoria, ele facilita a gestão da organização, porque é como se você tivesse uma radiografia do todo. Você está vendo de cima, entendeu? E aí, como ele tem que ser sucinto, porque você não tem espaço para escrever muito lá, não é no losango, no oval, no retângulo, você
desenha o caminho no fluxograma e passa lá para a metodologia onde você enriquece ele com detalhes. Deu uma cortada agora. Escolher duas ferramentas, PDCA e fluxograma. Certo. Também gosto muito do PDCA. Em gestão ambiental, a gente também tem que falar de PDCA, né? Porque também... Tá me ouvindo? Agora eu tô. Deu uma travadinha. Sim. O PDCA ele é importante também quando a gente está trabalhando com um sistema de gestão ambiental, né? Então, a ISO 14001, né, ela retoma também, né, o PDCA. Tudo bem. Ok, Leopoldo. Juliana. Pela hora, né, Juliana, e talvez pelas instabilidades. Oi. Oi. Eu queria acrescentar. O PDCA é importante até quando você for fazer um churrasco. Sim. Entendeu? Porque se você não planejar direito, ele fica ruim. Então, ele é uma cultura de vida. Isso é para a gente adotar o tempo todo. Eu gosto de falar o seguinte, que eu sempre faço essa analogia, tá? Eu sou o eu limitada. Eu sou uma organização que tem que dar certo. Entendeu? Quando a gente fala de hábitos, os hábitos são os nossos POPs, tá? Que você desenvolve, que você aplica, e dizem que se você desenvolver um hábito, se você repetir alguma coisa por 21 dias, você cria um hábito. Esse hábito vai te transformar no que você realmente é, o seu cérebro reptiliano, né? O seu S1, que é aquele que aparece de imediato, que você faz sem pensar, entendeu? Então, metaforicamente, se você tem um sistema de gestão da sua organização, do seu eu limitada, vai dar tão certo quanto o outro. Tem que dar certo, tem que ser bom. Né? É como o Erivelto está dizendo aqui. O casamento precisa de um PDCA, né? Como é a vida, né? Eliane também, colocando aqui, é o estilo de vida. É fantástico mesmo. Quando a gente compreende, né? Porque o primeiro contato com a ferramenta parece algo vago, né? Algo distante, algo teórico, né? Mas quando você começa a sentir e viver, né? Você vive, você aplica ele no seu inconsciente. Vou fazer um bolo, opa, eu preciso ver se eu tenho a farinha de trigo, né? Eu tenho, como você falou, a etapa de planejamento. Eu coloco o palitinho ali, espeto o palitinho no bolo, eu estou fazendo uma checagem, né? Então, assim, são exemplos simples que a gente usa, né, no ensino para o estudante, no primeiro contato, conheça a ferramenta, mas de fato a gente usa, né, em tudo, seja na vida empresarial, né, profissional, Juliana, pessoal. Fantástico. Juliana, o Erivelton que você falou, ele trabalha com constelação. E a constelação fala que você tem que ter hierarquia. Você tem que definir quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Isso é benéfico. Quando eu falo de liderança, eu gosto de falar que não é só o líder, é o contexto. Quando a gente monta um organograma da organização, a gente está definindo hierarquias. E por que ela é necessária? A autoridade formal é necessária. Porque se você não define quem é quem, você está promovendo a disputa. Chefe já era, mas a de líder não. Então, eu preciso definir para facilitar o convívio. Aliás, o objetivo de todas as normas, de todas as regras, é só esse, facilitar o convívio entre as pessoas. Entendeu? Porque você pré-define situações e cria expectativas. E como elas são planejadas, elas têm que ser boas. E se não for, tem que ser revisado. Né? Então, essa definição ela é necessária. Seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade, seja no dia a dia. Entendeu? Então, assim, isso é benéfico. E aí eu gosto de falar que o que é bom está em tudo. Não é exclusivo de um lugar só, não. Tudo. Exato. Legal. Gente, vamos então agora fazer, né, o agradecimento
ao Leopoldo por compartilhar um pouco da sua experiência hoje com a gente. Peço desculpas a vocês pela live ter caído várias vezes. E eu acho que eu só vou conseguir salvar esse finalzinho, né? Mas eu quero terminar, antes de passar para Leopoldo fazer os agradecimentos e a divulgação do seu trabalho, né, nas redes sociais. Eu gostaria de... Vocês estão me ouvindo? Deixa eu só ver ele. Eu estou ouvindo picado. Voltar está falhando um pouquinho. Está congelada. Mas pode ser só... Certo. O pessoal está me ouvindo? Eu vou terminar, né, passar para você a palavra para a gente fechar. Os nossos probleminhas da internet. Tá ouvindo? Eu queria só um feedback também, se é um probleminha meu, vocês conseguem me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Foi eu que caí. Aqui tá. Sim, Gustavo, obrigada, Gustavo. Tá me ouvindo? Então, acho que foi Leopoldo que caiu. Ok, gente, obrigada. A gente fica sem saber porque não sabe se quem travou, mas se ele conseguir voltar, né, a gente encerra. Mas eu quero deixar aqui uma frase que eu usei hoje, né, numa mesa redonda. A gente estava discutindo o ensino remoto, né, nessa pandemia, né, lá no campus de Pojuca do IFPE, onde eu trabalho. E aí eu fui chamada para compartilhar um pouco dessa experiência, né, de aulas nesse formato remoto, e eu fechei a minha fala com uma frase do Guimarães Rosa, né? Eu amo Guimarães Rosa, e usei essa frase, e bate muito com o que Leopoldo está falando agora, né? Da questão de nós sermos inquietos, né? Essa busca da melhoria contínua, né? Do Kaizen. Então, Guimarães Rosa, ele já dizia que o animal satisfeito dorme, né? Então, nós não podemos estar satisfeitos, né? Porque a satisfação paralisa, né? E faz com que a gente se acomode, que a gente não queira sair de uma zona de conforto. Então, essa insatisfação é bom para nós podermos buscar estar sempre fazendo melhor algo que a gente já faz bem hoje, né? E é isso a filosofia Lean trabalha, né? Lá no início da live, o Leopoldo estava falando da questão de uma roupa rasgada, né? Um jeans surrado, uma blusa manchada, ela tem um valor de venda, né, muito maior do que, né, aquela roupa clássica, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque agregou valor, né? Então, não só a satisfação do cliente está sendo atendida, mas está carregando ali a etiqueta com uma marca famosa, então você agregar valor. E aí no Instagram a gente encontra, né, várias postagens, né, de, né, um simples café comum, né, e o café da Starbucks. Então, assim, por que o preço é tão diferente? Então, são empresas que conseguem agregar valor àquilo que fazem. E aí o que a gente conversou hoje é que não necessariamente a gente precisa ter um certificado, né? Então, a gente precisa pensar em ter um bom sistema de gestão, não necessariamente um sistema certificado. Né? Isso, então, a essência do que a gente conversou hoje foi isso. Infelizmente, eu não sei se o Leopoldo teve problema para entrar, então eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Júlio está me dando um oi, depois a gente se fala pelo direct. E eu já vou deixar aqui a propaganda, né, da live da próxima terça-feira, que eu vou estar conversando com uma convidada que vai falar sobre ferramentas Kaizen. Então, ao longo da semana, eu vou divulgar mais essa live. Ela está lançando um curso sobre... e aí a gente vai falar, né, de PDCA de novo, a gente vai falar de 5S e algumas ferramentas importantes para esse processo de melhoria contínua, né, e eliminar desperdício e tudo aquilo que não agrega valor ao cliente. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, não estou conseguindo, né, ter o Leopoldo aqui. Deixa eu ver se ele entra. Obrigado, Jailton, pelas suas considerações, pela sua participação na live. Eu vi que você, né, mesmo a gente caindo, você entrou várias vezes.
E aí eu acabei de mandar um convite e recebi a resposta aqui que Leopoldo não pode participar, né? Foi a resposta automática aqui do Instagram. Mas fica aqui meu agradecimento a você, Leopoldo, por compartilhar todos esse conhecimento com a gente. Vamos fazer mais uma última tentativa para a gente pelo menos poder encerrar a live com a fala dele, né? Juliana, voltei. Oi, Leopoldo, vamos aproveitar que você entrou para fazer o encerramento, então, que a gente conseguiu. Para mim ainda está cortando, está travada a sua imagem, mas vamos lá, vamos tentar, né? Fazer mais uma tentativa para a gente poder encerrar. Eu acho, pessoal, que está travando, não vamos conseguir. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a live, esse finalzinho de live, né, esses últimos 10 minutos, 15, né, de live, vão ficar salvos aqui no feed do meu Instagram, e eu vou fazer nos stories um agradecimento especial ao Leopoldo, né, por toda essa disponibilidade, essa gentileza de ter conversado com a gente hoje, tá bom? Então, boa semana para todo mundo, bom restinho de terça-feira, e até a próxima terça da qualidade. Tchau, tchau.